Então, irmãos, vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos ler juntos esse verso, o 7? Vamos lá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós lemos a Tua palavra que é poderosa, inerrante, eficaz, autoritativa. E pedimos, Senhor Deus, nos dá doutrina, nos dá entendimento, nos dá revelação para compreendermos a Tua palavra. Que não sejamos motivados, ó Deus, por sentimentalismo, por experiências frívolas, mas que de fato sejamos fundamentados na Tua palavra, na Tua doutrina exposta aqui no texto. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vivemos em uma geração marcada pela dureza. Infelizmente, nós vivemos em uma geração marcada pela dureza. As pessoas são rápidas em julgar, mas lentas em perdoar. Muitas vezes, elas são indiferentes ao sofrimento do próximo. Coração duro, palavras duras, ações duras, falta amor no coração, compaixão nas ações, misericórdia nas palavras. Em um mundo assim, irmãos, a misericórdia parece uma fraqueza, porque todo mundo quer ser duro, forte, julgador, crítico. Entretanto, no reino de Deus, a misericórdia, ela é uma grandeza espiritual. É marca do reino do Senhor. O Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus Cristo apresenta um retrato verdadeiro do cidadão do reino de Deus. E entre essas marcas, então, o Senhor Jesus Cristo declara no versículo 7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui não temos apenas uma recomendação moral, mas nós temos aqui, irmãos, uma descrição espiritual daquele que verdadeiramente nasceu de novo. Então, a misericórdia aqui não é uma qualificação moral que todo homem pode ter, mas é uma descrição espiritual daquele que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. Isso porque o texto está logo depois das primeiras bem-aventuranças, mostrando assim a lógica, a razão. Perceba, a primeira bem-aventurança é pobre de espírito, no verso 3, ou os humildes de espírito. E você vai vendo as bem-aventuranças, essas primeiras, pobre de espírito, bem-aventurados que choram, ou seja, têm tristeza pelo pecado. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque esperam a justiça divina e não fazem justiça pelas suas próprias mãos. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, ou seja, eles procuram viver em santidade, em retidão, e por essa razão, vivendo em santidade, terão uma vida satisfeita. E por essa razão, irmãos, diante dessa lógica, pobreza de espírito, tristeza pelo pecado, mansidão, fome e sede de justiça, então o Senhor Jesus apresenta o coração deste que foi alcançado por essas marcas graciosas do Espírito Santo e afirma: Bem-aventurados os misericordiosos. Só é misericordioso quem já foi profundamente transformado por Deus, diante de todas as outras bem-aventuranças que já vimos. E então o Senhor Jesus fala que este que foi alcançado pela graça, que entende que é pobre de espírito, não tem crédito para com Deus, mas é dependente dele, da justiça dele, por isso que é manso, vive em santidade, por isso que tem fome e sede de justiça, e então é satisfeito, é farto por causa da presença do Senhor, esse é misericordioso. E então você vai perceber que há aqui, irmãos, um relato já, tanto no versículo 7, como também
nos versículos posteriores e também antes, dessa relação para com o próximo. Você percebe que as primeiras bem-aventuranças diz respeito ao ser, os humildes, né? Os que choram, que se entristecem. Mas agora, essas bem-aventuranças diz respeito ao fazer, não apenas ao ser. Não apenas aquele que é manso, não apenas aquele que é humilde, mas agora aquele que faz, aquele que exerce. Então, essa bem-aventurança se enquadra não no nosso estado para com Deus, mas se enquadra na nossa relação para com o nosso próximo. É uma bem-aventurança interpessoal. Alguns estudiosos chamam essa bem-aventurança de bem-aventurança social, porque diz respeito para com o próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que exercem misericórdia para com o próximo. Não é apenas aqui um estado, conforme as outras bem-aventuranças falam, mas é aqui uma realização, aquele que realiza, aquele que faz, aquele que exerce misericórdia. A palavra aqui, misericordioso, bem-aventurados os misericordiosos, essa palavra no grego aponta para alguém que não apenas sente compaixão, mas age para aliviar o sofrimento do outro. Não é apenas um sentimento, mas é uma ação para aliviar o sofrimento do outro. Essa palavra misericórdia, ela pode ser traduzida também da seguinte forma: o coração que se coloca na miséria do outro. Alguns estudiosos, comentando esse texto, ele afirma que é a junção dessas duas palavras, coração e miséria. É quando um pecador, então, coloca o seu coração na miséria do outro. E então esse pecador que coloca o coração na miséria do outro, sente essa miséria, sente essa situação, sente o sofrimento, sente a sua própria pele. Ao estudioso, sobre esse assunto, ele afirma que o misericordioso é aquele que sai do seu corpo para residir no corpo daquele que está sofrendo. Ou seja, ele vai sentir em sua própria pele o sofrimento do outro. Não vai ser diferente, mas vai entender, vai compreender o sofrimento do outro e vai procurar aliviar esse sofrimento. Sobre isso, então, eu gostaria de tratar, irmãos, desta verdade principal aqui extraída dessa
precisamos ter, irmãos, esse exercício, essa disciplina da misericórdia em nossa vida e através da nossa vida para com o nosso próximo. Amém? A segunda verdade, o segundo conceito aqui, irmãos, é como exercer a misericórdia na prática. Vamos lá, vamos ficar melhor. Como exercer a misericórdia na prática. A misericórdia precisa ser concreta, precisa ser abrangente. Eu não posso dizer assim,
de perdição daquela pessoa que está longe do Senhor Jesus, que não está ainda no Evangelho. Então, como exercer misericórdia? Com as almas dos outros. A misericórdia com as almas daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, exerça misericórdia com a alma daquele que está na sua casa, mas que não está nos caminhos do Senhor. Ore por essas pessoas, ore por essas almas. Chame para a igreja, pregue o Evangelho. Ore por elas. Seja um exemplo de Cristo na vida delas. Esteja pronto para abraçá-las no momento de sofrimento, para orientá-las no momento de dúvida, para ser consolo no momento de angústia. Esteja pronto para exercer misericórdia com as almas e ser uma revelação do Evangelho através das suas próprias ações. Segundo, irmãos, misericórdia com o nome do próximo. Misericórdia com o nome do próximo. A palavra de Deus diz, irmãos, em Levítico 19:16: não andarás como mexeriqueiro. Cuidar da reputação do outro é um ato de misericórdia. E nós precisamos cuidar da reputação do nosso próximo. Isso, irmãos, é misericórdia com o nome do nosso próximo, do nosso irmão, que é a nossa semelhança. Somos criaturas de Deus e nós precisamos cuidar da reputação do outro. Por essa razão, não cabe para os misericordiosos a calúnia, a blasfêmia, ser maldizente, ser fofoqueiro, falar mal do outro. Se tem um problema com o próximo, vai falar tu e ele, como nos ensinou o Senhor Jesus. Se não conseguiu resolver, chama o irmão para tentar mediar. Se não conseguiu resolver, chama então o conselho, os presbíteros para tentar resolver. Isso foi o que nos ensinou o Senhor Jesus. Ah, pastor, fulano de tal é assim, ciclano de tal é assim. Me falaram disso, me falaram daquilo. Irmãos, quando nós somos ouvidos abertos, ou estamos com os nossos ouvidos abertos para fofoca, para calúnia, para maledicência, para palavras que são contra alguém, mas que não foi para este alguém, foi para mim, né, ou para outra pessoa, e não para a pessoa específica. Quando os nossos ouvidos são abertos para isso, e a gente não repreende, nós não estamos exercendo misericórdia, nós estamos sendo cruéis para com o nome do outro. Há quem diga que a fofoca só existe, e o maledicente só prospera, porque existem os omissos que dão ouvidos para que a fofoca continue acontecendo no meio de uma comunidade, no meio de pessoas. Então, irmãos, misericórdia com o nome do próximo nós devemos exercer. Cuidar da reputação do outro é um ato de misericórdia. Cuidar da reputação da família, filhos que cuidam da reputação do pai. Eu vejo muito isso acontecendo. Às vezes os filhos expondo o pecado do pai, expondo o pecado da mãe. E nós não precisamos agir dessa maneira. Nós precisamos, irmãos, na verdade, cuidar da reputação deles. Não, pastor, mas meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Nós não podemos, irmãos, expor os pecados dos nossos pais. Se temos que tratar o pecado, é com a pessoa em si. Muitas vezes acontece também dos pais exercerem julgamento excessivo e pecaminoso contra os filhos, a maldição dos filhos, chamando palavrões e nomes feios com os filhos, porque os filhos erraram ou desobedeceram. Isso irmãos, não cuidar da reputação da criança. E imagine só uma criança crescendo, sendo o tempo todo questionada com maledicência, com palavras de maldição dos pais na sua mente, no seu coração. Ela vai crescer, irmãos, com problemas mentais, problemas psicológicos, problemas emocionais. Eu assisti recentemente o filme... o Michael, né? Michael Jackson, né? E no filme fala da história dele e como ele era um bom artista, né? Um filme bem interessante. E aí tem algumas cenas do filme que mostra o pai dele, né? Maltratando o Michael, né? Maltratando ele. E tem uma cena que fala do nariz dele, né? E me parece... Eu não li nenhum livro sobre isso, mas o que me parece é que o pai
do Michael falava que ele tinha um nariz muito feio, grande, alguma coisa assim. E veja, né, como ele cresceu, e veja como isso pode machucar o coração de uma criança, e como a criança vai crescer na sua juventude e até na sua fase adulta com esse machucado, com essa ferida no coração, que pode até mudar a mentalidade, machucar o emocional. Então nós precisamos, irmãos, cuidar da reputação. Às vezes eu percebo também o que acontece é a reputação que o marido não faz da esposa. E uma vez eu escutei um sermão, né, do Dr. Heber Campos Júnior tratando sobre essa realidade. Que às vezes o marido, por exemplo, está se arrumando para ir para a igreja e às vezes a esposa está lá demorando e chega atrasado. E aí na porta da igreja o marido fala: cheguei atrasado, mas por causa dela. Né? Por causa dela, não sei o quê. Isso é apenas um exemplo que mostra que o marido não cuida da reputação. Sim, ela pode ter atrasado, sim, pode ter acontecido algumas dificuldades, mas o marido tem que proteger a reputação da esposa. Se uma coisa que pode corrigir, orientar, conversa só, mas no público defende a reputação, defende o nome. E vice-versa, mulheres também que devem cuidar da reputação do marido. Irmãos, igreja que tem que cuidar da reputação do pastor, o pastor que tem que cuidar da reputação da igreja, irmãos que precisam cuidar da reputação das irmãs, os jovens que necessitam e precisam cuidar da reputação das moças da igreja e defendê-las diante desse mundo hostil. Isso é exercer misericórdia, amém, irmãos? É exercer misericórdia. Quem destrói a honra do próximo com palavras revela um coração sem graça, revela um coração duro e revela um coração cruel. Misericórdia, em terceiro lugar, com os feridos. Então nós vimos misericórdia com as almas, vimos misericórdia com o nome, né, com a reputação do próximo, com o nome do próximo, e agora, em terceiro lugar, misericórdia com os feridos. Abra sua Bíblia, irmãos, aí em Isaías capítulo 42. Deixe marcado aí em Mateus, mas volte lá para o Antigo Testamento e veja a reflexão do profeta. Isaías, capítulo de número 42. Todos encontraram? Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo de número 3. Vamos ler juntos em uma só voz, vamos lá? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não esmagará a cana quebrada. Irmãos, tem gente que está vendo a pessoa sofrendo e vai lá e pisa mais. E quer quebrar mais. O padrão de Cristo não é tratar os frágeis com tortura, mas é tratar os frágeis com ternura. Esse é o padrão de Cristo. Não esmagará a cana quebrada. Tem gente, irmãos, que quer ver o povo sofrer, o outro sofrer, e ainda mais, passa por cima do outro. Está lá sangrando, quer ver mais derramamento de sangue. A ferida está doendo, vai lá e bota o dedo para doer ainda mais. Tem gente que é assim. O cristão, irmãos, não tem que ser assim. Se um cristão age dessa forma, não é cristão. Não tem Cristo no coração. Porque quem tem Cristo no coração quer aliviar a dor do outro. Quer ser ternura para aquele que está frágil. Quer ser força para aquele que está fraco. Quer levantar aquele que está caído. Porque foi isso que exerceu o Senhor Jesus, meus irmãos. É ser misericordioso para com os feridos. Exercer misericórdia para aquele que está fraco, caído. Nem todo mundo precisa de confronto. Nem todo mundo precisa de confronto. Algumas pessoas precisam de cuidado. Tem gente que é só duro, né? Ah, não, eu sou certo, eu sou reto. Doa a quem doer. Eu vou pregar o evangelho. Não, tem momentos que a gente tem que pregar o evangelho com consolo. Abraçando, confortando, alentando a alma. Não é o momento da crítica agora. Não é o momento de
colocar os pingos nos is, é apenas o momento de ouvir, de orar, de abraçar. Não, às vezes não é o momento de corrigir. Você pode até estar com uma verdade, ter toda a instrução, mas está doendo no coração do outro, espera um momento, não é aquele momento. Deus fala pelo apóstolo Paulo dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim aquilo que for boa para edificação, conforme a necessidade. Nem todo momento tem a necessidade de você falar aquela verdade e tratar o coração do irmão. Há momentos que isso vai ser real, vai ser importante. Mas há muitos momentos em que a gente tem que estar lá somente para ouvir, para abraçar, para consolar, para orar, para confortar, para relembrar das promessas do Senhor, da presença do Senhor. Quarta verdade: misericórdia com os inimigos. Misericórdia com os inimigos. Abra sua Bíblia em Tiago. Lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, né? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Tiago 2,13 diz assim a palavra do Senhor: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É o que diz Tiago. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Perdoar não é opcional no reino de Deus, irmãos. É um exercício de misericórdia. E a gente tem que exercer misericórdia para com os nossos inimigos. A gente não tem que retrucar o inimigo com as mesmas armas do inimigo. Se fizeram mal contra você, você não vai fazer o mal para com quem fez mal com você. Você vai fazer o bem, você vai praticar o bem, você vai ser misericordioso para com a pessoa que lhe fez mal, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por esta razão, nós não podemos guardar mágoa. Não podemos guardar mágoa, mas nós precisamos ser misericordiosos. Perceba, se existe alguém que feriu o seu coração, você não deve guardar mágoa, você deve ser misericordioso, porque nós ferimos o coração de Deus com o nosso próprio pecado, e Deus morreu pelos nossos pecados, sendo Ele misericordioso para conosco. Assim também precisamos ser misericordiosos para com o próximo, e arrancar, pela decisão de ter misericórdia, pela decisão de perdoar, arrancando assim da nossa alma toda a amargura. Guardar mágoa é negar o evangelho que você diz que crê. Eu digo que crê no evangelho, mas você guarda mágoa, meu irmão? Como é que você diz que crê no evangelho? Quem crê no evangelho entende que Cristo morreu pelos nossos erros. A gente também, irmãos, vai perdoar os erros dos outros. Não podemos guardar mágoa no coração. Se a gente se lembra do evangelho, a gente não vai guardar mágoa no coração, porque quando a gente está diante da cruz, do Cristo que recebeu os nossos erros, mas morreu por amor a nós para nos salvar, diante dessa cruz, irmãos, nós vamos também perdoar o nosso próximo e jamais guardar mágoa em nosso coração. Sabe qual é, portanto, a solução para a gente perdoar aquele que nos fez mal, para a gente ser misericordioso para com o nosso inimigo? É olhar para a cruz de Cristo, é olhar para o evangelho, porque Deus nos tratou assim. Deus nos chama de inimigos. Antes nós éramos inimigos do Senhor, mas Ele foi misericordioso para conosco. Então a gente olhando para Ele e vendo como fomos tratados por Ele, nós vamos também tratar o nosso próximo. Então nós devemos exercer misericórdia para com os inimigos. Então nós vimos, irmãos, em primeiro lugar o aspecto do que é misericórdia. Segundo, nós vimos como exercer misericórdia. Vamos lembrar como é que a gente exerce misericórdia? Primeiro com o quê? Com a alma, né? Vamos lembrar, reunião de doutrina. Segundo, misericórdia com o nome do próximo. Terceiro, misericórdia com quem? Com os feridos. Terceiro, com os feridos. E quarto, misericórdia com os inimigos. Misericórdia com os inimigos. Agora, por que nós devemos ser misericordiosos? Por quê? Nós estamos chegando no final desse sermão, desse estudo expositivo. Por que nós devemos ser misericordiosos? Duas lições importantes. Primeira, porque reflete o caráter de Deus. Porque reflete o caráter de Deus.
Não precisa abrir, mas em Lucas 6:36 diz: sede misericordiosos, como também misericordioso é vosso Pai. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Precisamos ser misericordiosos porque isso reflete o caráter de Deus. Deus é a fonte da misericórdia e seus filhos refletem seu caráter. Se o nosso coração estiver cheio de Deus, a gente vai refletir o caráter de Deus e seremos misericordiosos. Segunda lição, por que devemos ser misericordiosos? Porque agrada a Deus como sacrifício. Porque agrada a Deus como sacrifício. Em Hebreus capítulo 13, versículo 16, não precisa abrir, mas diz assim a palavra: não negligencies a prática do bem. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, Paulo vai afirmar que somos salvos pela graça, mas ele vai informar também que somos salvos pela graça para praticar o bem, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nesse bem, nessas boas obras. Isso, irmãos, é misericórdia. Praticar o bem é exercer misericórdia. As boas obras englobam a misericórdia. A misericórdia faz parte das boas obras, faz parte de praticar o bem. Então, por que nós devemos ser misericordiosos? Porque agrada a Deus. A misericórdia é um culto ao Senhor. Não apenas no momento que nós estamos aqui adorando, mas lá fora. A gente está agradando a Deus, cultuando ao Senhor nas nossas ações, no nosso pensamento, no nosso sentimento, na nossa palavra, quando a gente exerce misericórdia para com o nosso próximo. Eu trago uma aplicação para os irmãos. Deus se agrada mais de um coração misericordioso do que uma religiosidade vazia. Deus se agrada mais com um coração religioso do que com uma religiosidade vazia. Isso é muito importante, irmãos. A gente precisa refletir o caráter de Deus e sermos misericordiosos como Deus assim é. Eu termino esse sermão trazendo 4 aplicações importantes para nós e uma conclusão. Primeira aplicação: examine se você realmente entendeu o Evangelho. Quem foi perdoado muito, perdoa muito. Segundo, pratique misericórdia de forma intencional. Não acho que você vai praticar misericórdia deixando a vida levar você. Não. Não espere sentir, decida agir. Não espere sentir, decida agir e pratique misericórdia de forma intencional. Terceiro, cuide das pessoas ao seu redor. Cuide das pessoas ao seu redor. Na igreja, na família, na cidade. Cuide da igreja ao seu redor, das pessoas ao seu redor. Às vezes, irmãos, nós não queremos cuidar. Às vezes somos omissos, indiferentes. E tem muita gente cruel. Tem muita gente ruim. Tem muita gente julgadora. Que só quer fazer mal. Só quer praticar o mal. Coração duro. Precisamos, irmãos, cuidar das pessoas ao nosso redor. E quarta e última aplicação: combata a dureza do coração. Combata a dureza do coração. A falta de misericórdia é sinal de frieza espiritual. Jesus encerra essa bem-aventurança, volte lá para Mateus capítulo 5. Jesus encerra essa bem-aventurança dizendo, Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, que recebem da misericórdia de Deus, porque recebem da graça de Deus, porque recebem do perdão do Senhor, alcançarão misericórdia. Isso não significa que compramos a misericórdia de Deus, mas que evidenciamos que já fomos alcançados por ela. Em Provérbios 19:17 diz: o que se compadece do pobre, ao Senhor empresta,
e este lhe paga o seu benefício. Vamos ficar de pé e vamos orar.